Fala, meu futuro bombeiro militar e, claro, minha futura bombeira militar. Tudo bom com vocês? Aqui, ó, eu espero que sim, viu? Eu sou Felipe Tai, bombeiro militar aqui no estado de Minas Gerais, e o que é que eu tô fazendo aqui hoje? Pessoal, vim aqui para poder resolver com vocês uma questãozinha de física muito bacana, viu? Que caiu lá no CFO 2003, tá? CFO Bombeiro Militar aqui de Minas Gerais mesmo, viu? Minha terrinha querida do pão de queijo aí, tá? É uma questão de física, né? Uma questão de calorimetria, tá aí na tela para vocês, né? Calorimetria. E, bom, lembrando que a calorimetria, pessoal, só para constar aqui, ela tá dentro daquela área da física chamada termologia, não é mesmo? E a calorimetria, ela trata daquelas trocas de calor, né? E os fenômenos que estão relacionados com esse tipo de transferência de energia, tá? E pessoal, sem medo, hein? Essa questão eu sei que pode parecer um pouco complexa quando a gente bate o olho, né? À primeira vista ela parece um pouco complicada, mas eu vou mostrar para vocês que com os conhecimentos corretos aqui, ela vai ficar muito mais simples do que parece, beleza? Então vamos parar de pilantragem, vamos começar a fazer esse negócio logo? Olha aqui para você ver então, ó, o que ela fala. Quando dois blocos P e Q de massas iguais e materiais diferentes são aquecidos, eu já vou parar de ler, porque olha só, massas iguais e materiais diferentes, isso daqui é o tipo de coisa que eu gosto de sublinhar, porque são dados muito importantes quando se tratam de calorimetria, beleza? Bom, continuando então. Esses blocos aí, eles são aquecidos, suas temperaturas variam em função das quantidades de calor absorvidas, como mostrado neste gráfico aqui. Rapaz, o português está falhando aqui. Pessoal, e realmente, né, a gente tem um gráfico aqui, onde ele mostra pra gente aqui, ó, a temperatura, né, dos blocos P e Q, né, variando aí em função do calor específico, não, perdão, em função do calor absorvido, tá? Perdão, em calorias, tá? Bom, e ele continua ali pra gente, ó. Sejam CP e CQ as capacidades térmicas dos corpos P e Q, respectivamente, né? E CP e CQ minúsculo, tá? Seus calores específicos. Com base nessas informações, é correto afirmar que, e aí nós temos aqui essas 4 opções aqui, beleza? Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu quero dizer que é muito importante que você já tenha tentado resolver essa questão sozinho antes, tá? Se por acaso você já tentou, aí sim você volta aqui e a gente vai resolver junto, tá? Se ainda não tentou, vai lá tentar, porque isso é fundamental para que você tenha um aprendizado aí positivo e significativo, tá? Bom, então dando continuidade aqui, pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Para resolver questões desse tipo, nós vamos ter que ter 2 conceitos bem claros aqui em mente, tá? É o conceito de calor específico e o conceito também de capacidade térmica, tá? E eu vou começar falando um pouquinho sobre calor específico, tá, pessoal? E aí eu vou dar uma definição bem tranquilinha sobre o que seria o calor específico, e essa definição vai nos ajudar a resolver a questão, tá? Pessoal, voltando aqui então, olha só, o que é, né, o calor específico? Gente, nós podemos definir, tá, a grosso modo, o calor específico como sendo a dificuldade ou facilidade que uma substância ela tem de variar a sua temperatura após uma transferência de energia. Puta merda, entendi, foi nada. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Olha só, imagina que você tem uma substância qualquer, tá? Qualquer uma. E aí eu digo para você que ela tem um calor específico muito alto. O que isso implica? O que isso significa? Se o calor específico dela é alto, isso significa que eu preciso doar mais energia para ela ou retirar mais energia para conseguir variar sua temperatura. Vai ser difícil variar a temperatura de uma substância que tem um alto calor específico, tanto para cima quanto para baixo, viu? Bom, analogamente a isso, se eu tenho uma substância com calor específico pequeno, o que isso implica? Que é uma substância que varia sua temperatura com mais facilidade, tá? Eu posso dar menos, fornecer menos calor para ela, né? Ela pode absorver menos calor e ela vai variar sua temperatura com facilidade. Então, calor específico alto
quer dizer que varia a temperatura com dificuldade. Calor específico baixo varia a temperatura com mais facilidade, beleza? Pessoal, e por que esse conceito é super importante para a gente resolver essa questão? Porque somente com isso a gente já consegue resolver metade dela. Mas como assim? Olha só isso aqui, gente. Eu vou até mudar de cor aqui. Eu vou pegar uma cor, deixa eu ver, vermelha, beleza? Ó, o negócio é o seguinte, olha esse gráfico aqui, o que ele nos informa, pessoal? Os dois objetos, dois blocos, eles começaram aqui quando eles ainda não tinham absorvido calor, né? Zero de absorção de calor. Ambos tinham 20 graus Celsius aqui, né? A temperatura deles. Tá, mas e aí? Pessoal, esse gráfico nos mostra que ambos os corpos estão absorvendo a mesma quantidade de calor. Porém, olha só, enquanto ambos estão absorvendo, por exemplo, 50 calorias, perceba que um deles tem uma temperatura e o outro tem outra temperatura, né? A gente pode perceber, por exemplo, que esse bloco P, ele tem a temperatura dele variou muito mais do que a temperatura do bloco Q, não é? A temperatura do bloco Q era 20 e foi para 20 e poucos, né? A gente pode perceber aqui pelo gráfico, né? Já o bloco P, a sua temperatura variou de 20 para 30 e alguma coisa, ou seja, pessoal, perceba que o nosso bloco P, ele tem mais facilidade para variar a sua temperatura. A sua temperatura está subindo de maneira muito mais fácil, não é isso? Sendo fornecida a mesma quantidade de calorias. Pessoal, sabendo disso, se o nosso bloco P ele varia com mais facilidade a sua temperatura, isso implica no seguinte, implica que, no que se refere a calor específico, que o calor específico de P, ele é menor que o calor específico de Q. Concordam comigo? Então eu vou até já marcar aqui, pessoal, e perceba o seguinte, ó, a gente já descobriu metade da questão. A gente, a partir desse momento, já sabe que ou a resposta pode ser a letra A ou pode ser a letra C. A letra B e a letra D não podem porque elas já falam o contrário aqui, ó, falam que o calor específico de P é maior do que o calor específico de Q. Então já vou riscar essas duas aqui, porque a gente sabe que não pode ser elas, né? Bom, então agora basta que a gente encontre a relação referente à capacidade térmica para descobrir qual das duas aqui é a correta, não é isso? Bom, pessoal, então ficou agora faltando a gente falar sobre a nossa capacidade térmica, não é isso? E, pessoal, a capacidade térmica, ela se parece muito, tá? Por definição aí, com o nosso calor específico, tá? A capacidade térmica também está ligada à dificuldade ou facilidade que um corpo tem de variar a sua temperatura, mas, diferente do calor específico, a capacidade térmica tem um negocinho a mais. O que é? Ela depende da massa do objeto, tá? Da massa daquele corpo. O calor específico não, só depende da substância em si, não é mesmo? A nossa capacidade térmica não, ela depende da massa. E é justamente por isso que eu posso expressar matematicamente que a nossa capacidade térmica, C, é igual a M, que é a nossa massa do objeto, vezes Czinho, que é o nosso famoso calor específico, que a gente já está cansado de saber o que é, não é mesmo? Pessoal, um detalhe interessante é que essa fórmula aqui vai ajudar a gente demais. E por quê? Vou até mudar a cor aqui de novo. Estou gostando de brincar com esse trem. Porque a nossa massa, tanto no objeto P quanto no objeto Q, elas são iguais. Perceba. As massas são iguais. E o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que a única coisa que vai influenciar, digamos assim, na diferença aí da capacidade térmica de um objeto para outro é justamente o calor específico, tá? Então, pessoal, perceba que capacidade térmica e calor específico são grandezas diretamente proporcionais. E o que eu quero dizer com isso é que se o calor específico ele é grande, se ele aumenta a capacidade térmica, olha só, se ele aumenta, ela também aumenta. E se ele diminui,
ela também diminui. E olha então como é que ficou tranquilo de perceber o que de fato está acontecendo aqui, pessoal. A gente já descobriu que a capacidade térmica do nosso... Vou até trocar de cor de novo aqui, ó, que eu gosto desse negócio aqui. Ó. A gente já percebeu, pessoal, que a capacidade térmica, que o calor específico do nosso objeto P, ele é menor do que o calor específico do nosso objeto Q. E o que é que isso implica? Isso implica que, por ser uma grandeza proporcional à capacidade térmica, eu posso dizer também que a capacidade térmica do nosso objeto P vai ser menor que a capacidade térmica do nosso objeto Q a partir da análise dessa relaçãozinha aqui, beleza? Então a gente acabou de perceber, pessoal, que na verdade o que ocorre aqui é que nós temos tanto a capacidade térmica quanto o calor específico do nosso objeto P menor que o do nosso objeto Q, beleza? Então, a resposta correta aqui, pessoal, é justamente a nossa letra A, tá? O nosso objeto P, ele tem tudo menor, tanto a capacidade térmica quanto também o calor específico. E lembrando, sempre que um objeto tiver um calor específico menor, a sua capacidade térmica está sempre ligada a isso também, tá? Então, é muito interessante a gente observar isso daí, beleza? Então, pessoal, perceba que por mais que parecia ser uma questão mais complexa, mais chata, na verdade não. É uma questão bem tranquila, onde você precisa ter aí em mente, né, os conceitos claros aí de calor específico e capacidade térmica e conseguir fazer uma leitura de um gráfico, né, relativamente simples também, beleza? Eu espero que essa resolução tenha ajudado vocês aí, tá? Nessa caminhada para se tornar um bombeiro militar, e conte comigo, conte com o Felipe Tai aí nessa jornada de vocês, tá? Se inscreva no nosso canal no YouTube, Felipe Tai, e também siga a gente lá no Instagram, @FelipeBM_ ou @EuBombeiromilitar. Pessoal, um grande abraço e bons estudos para você. Fique com Deus aí, meu filho.